Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai iniciar o nosso último conteúdo, tá bom? Hoje na aula de quarta e na aula de sexta-feira a gente vai dar conclusão ao nosso conteúdo, à nossa disciplina, tá bom? Como eu falei para vocês, tudo dentro do previsto, dentro do prazo, tá bom? A gente conseguiu ministrar toda a nossa disciplina com todos os conteúdos repassados para vocês, tá bom? Hoje a gente vai iniciar a previdência social referente à radiologia, a questão dos benefícios que são entregues para a população dentro da CLT, dentro da Constituição Federal, tá bom? No material de vocês tem a previdência social e a saúde referente à CLT, certo? Que a gente vai falar hoje. E eu quero que vocês acompanhem comigo aí a questão da Previdência Social, tá bom? A gente vai iniciar com o artigo 201 da Constituição Federal. O que diz o artigo 201? A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá nos termos da lei a, inciso 1, a cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Tá bom? O que a gente tem aqui nessa primeira parte? A Previdência Social, que é o nosso INSS, que a gente chama de INSS, ele é um regime geral, tá bom? De caráter contributivo, ou seja, a gente contribui, e tem uma filiação obrigatória, ou seja, todo mundo que recebe proventos referente a trabalho, ou seja, tem a carteira assinada, ou trabalha por algum contrato de tempo determinado, porque muitas vezes a gente trabalha sem carteira assinada, mas trabalha com contrato seletivo, concurso e seletivo não assina a carteira, tá bom? Então, mesmo assim, a gente contribui com o INSS, certo? Por quê? Porque o artigo 201 fala que é de filiação obrigatória, ou seja, é obrigatório a gente contribuir para que a gente possa ter o benefício da aposentadoria quando chegar a idade, quando chegar o tempo, certo? E ele atende vários tipos de modalidade. Não é só a aposentadoria por idade, a gente tem a aposentadoria por invalidez, a gente tem os eventos de doença, que é o auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio viuvez, tá? Para mulheres viúvas, a questão da idade avançada, para quem tem a idade avançada, para quem já contribuiu na questão do tempo de serviço. Então, assim, são várias modalidades na questão do benefício. Temos o LOAS, que é um benefício de prestação continuada para idosos. Também, então, assim, a Previdência Social não é só aposentadoria para idosos, tá bom? Para gente que já contribuiu durante todo aquele período de tempo, de 25, 35 anos, para homens e para mulheres, que é diferente, tá bom? Mas é um benefício que todo cidadão tem, tá bom? Por ele ser cidadão brasileiro, ele tem esse benefício, e ele é coberto, esse benefício ele cobre diversas coisas, acidente, doença involuntária, invalidez permanente, idade avançada. Então, assim, a Previdência Social é um regime próprio, tá bom? Que funciona, tá bom? Mas, assim, acaba que tendo muito risco a economia do Brasil. Por quê? Porque muita gente é aposentado e nem todo mundo é contribuinte. Ou seja, digamos que a gente tem 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, 50 são aposentados e 50 contribuem. A contribuição desses 50, ela é de 8% referente ao salário dela. Então, digamos que é R$1.000, a gente tem 8%, então a gente tem R$80, tá bom? O que acontece? Se esses 50 contribuem com R$80, a gente faz a conta, dá 80 vezes 50, faça uma conta, porque eu sou de humanas, eu não sou bom em cálculo. Mas digamos que deu uns R$40.000, R$50.000 por mês, tá bom? Hipoteticamente falando.
Os outros 50 que já são aposentados, que recebem, eles vão se receber referente ao salário que eles contribuíam. Digamos que esses 50 contribuíram com o teto do INSS. O teto do INSS é R$ 5.611, se eu não me engano. Tá bom? Então, se eles contribuíram com esse teto, eles vão receber R$ 5.611 por mês de aposentadoria. Então, a conta não vai bater. Se eu tenho 50 pessoas que contribuem com R$ 80 e 50 pessoas que contribuem que recebem 5.611, a conta não vai fechar. Então, os cofres públicos eles vão acabar entrando em colapso. Então, tá tendo aí a questão da reforma da Previdência para poder mudar essas regras, tá, de aposentadoria, porque na verdade já teve, né? Aumentou o período de contribuição. Por quê? Porque o governo quer que as pessoas contribuam por mais tempo para poder fechar a conta, certo? Não só aquela questão de contribuir um certo tempo, pronto, eu já vou ganhar o resto da vida o valor do meu aposento. Não, tem que contribuir, mas tem que fechar as contas. As pessoas que recebem a aposentadoria tem que ser equivalente às pessoas que pagam a contribuição, entendeu? Porque senão os cofres públicos nunca vão fechar, a conta nunca vai fechar, certo? Temos o parágrafo 10 do artigo 201. Lei disciplinará a cobertura dos riscos de acidente do trabalho a ser atendida corretamente pelo regime geral da Previdência Social e pelo setor privado. O que acontece? Os acidentes de trabalho eles são cobertos pela Previdência Social, tá bom? Se vocês, como contribuintes, trabalham numa empresa, num hospital, e vocês têm algum acidente de trabalho, ou vocês possam adquirir alguma doença no decorrer do tempo que vocês trabalham, tá bom? Ainda mais vocês que trabalham com a questão da radiologia, se vocês adquirirem alguma doença durante esse tempo, vocês vão ser cobertos pelo INSS, pela Previdência Social, tá bom? Porque a lei atende nesses casos de acidente de trabalho, de doença de trabalho, tá bom? Parágrafo 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. Ou seja, a contribuição ela não é em cima do salário base, é em cima do salário total. Digamos que meu salário base na carteira de trabalho é R$ 1.000, tá bom? Mas, com todos os meus benefícios, eu recebo R$ 2.500. Então, a minha contribuição ela não vai ser em cima do meu salário base de R$ 1.000, ela vai ser em cima do salário total de R$ 2.500, tá bom? É até bom porque acaba que quando vai para a contagem do tempo de contribuição, eles pegam as maiores contribuições, certo? As menores não entram. Então, assim, se você contribuiu com as maiores, digamos que você contribuiu todo o tempo entre R$ 2.500 e R$ 3.000. Então, quando você for se aposentar, você vai receber um salário referente à contribuição de R$ 2.500 a R$ 3.000. Eles fazem uma conta, somam todas as contribuições, divide pela quantidade de meses e dá o valor do seu benefício, tá bom? Então, assim, é até bom que você contribua pelo salário total, não só pelo salário base, porque acaba que quando chega no final da contagem, você tem um salário médio bom para poder receber como aposento, certo? Pronto, essa é a questão da Previdência, certo? No que diz respeito à nossa disciplina. A gente vai entrar na saúde do trabalhador, no que diz respeito à CLT, tá bom? A gente viu a saúde do trabalhador, o SUS referente à Constituição Federal, e a gente vai ver referente à CLT, tá bom? Primeiro artigo 154. A observância em todos os locais de trabalho do disposto nesse capítulo não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos estados e municípios em que se situem os respectivos estabelecimentos, bem como aquelas oriundas de convenções coletivas de trabalho. Certo? O que acontece? A empresa ela tem que seguir um critério rigoroso quando vai ser aberta, tá? Questão sanitária, questão de estrutura, até o teto. O teto ele é medido para saber se vai atender às necessidades dos funcionários, a temperatura. Então, assim, passa por um critério rigoroso
de fiscalização, tá bom? Segundo a CLT. Porém, as empresas elas não vão seguir só a CLT, tá bom? Elas vão seguir todas as normas e dispositivos que regulamentarem a questão da saúde do trabalhador, da saúde e segurança do trabalhador. Ou seja, foi criada uma norma regulamentadora. A gente tem as normas regulamentadoras, a 15, a 16, a que fala das atividades insalubres, perigosas. Foi criada uma nova. A empresa vai ter que se adequar àquela nova norma regulamentadora para poder funcionar. Teve uma convenção coletiva de trabalho. Convenção, como eu já expliquei para vocês, são dois sindicatos que se unem para fazer um acordo, certo? Houve uma convenção coletiva, a empresa vai ter que se adaptar àquelas regras daquela convenção para poder funcionar, tá bom? Senão pode ser multada, pode ser fechada, certo? O município promulgou um decreto que fala sobre a questão da temperatura nas empresas. A temperatura, tá? Não pode passar de 20 graus, tem que ficar entre 15 e 20 graus. A empresa ela vai ter que se adequar para a temperatura dela ser entre aquele 15 e 20 graus. As empresas daquela cidade, é claro. Então, assim, as empresas elas não têm que seguir só o critério da CLT, eles têm que seguir todos os critérios de todas as normas, dispositivos, decretos, que falem sobre aquela questão da saúde do trabalhador, certo? Artigo 155. Incumbe ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho. Essas são as competências do Ministério do Trabalho. Estabelecer, nos limites de sua competência, normas sobre a aplicação dos preceitos deste capítulo, especialmente os referidos no artigo 200, que é o artigo da saúde do trabalhador, especificamente. 2. Coordenar, orientar, controlar e supervisionar a fiscalização e as demais atividades relacionadas com a segurança e a medicina do trabalho em todo o território nacional, inclusive a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Ou seja, o Ministério do Trabalho ele vai ser o órgão fiscalizador, tá bom? A gente tem o Ministério do Trabalho a âmbito nacional e temos os órgãos de Ministério do Trabalho estaduais, tá bom? Quando você quer fazer uma denúncia de uma empresa que está descumprindo alguma regulamentação, você vai no Ministério do Trabalho na cidade ou liga para o Ministério do Trabalho do Estado, caso a sua cidade não tenha, para fazer a denúncia. Quando essa denúncia chega ao Ministério do Trabalho, eles vão fazer a fiscalização. Primeiro, eles fazem a notificação, caso seja encontrada alguma irregularidade, tá bom? E eles dão 30 dias para a empresa se adequar. Depois de 30 dias, eles voltam na empresa. Se a empresa não se adequou, eles multam a empresa, tá bom? A empresa tem que fazer o pagamento da multa e tem que se adequar. Depois, o Ministério do Trabalho vai novamente na empresa para verificar se foram cumpridas as regras. Se não for cumprida, a empresa ela pode ser fechada, tá bom? Então, assim, na lei é muito bonito, tá? Essa questão da fiscalização, da denúncia e tal. Porém, a gente sabe que os grandes empresários têm poder pecuniário muito alto. Então, assim, acaba que, quando vai ser feita uma fiscalização, geralmente há muito suborno, tá bom? Muita propina e as empresas acabam passando despercebidas, tá bom? Essas irregularidades. Vou dar um exemplo para vocês, a 55 Soluções, que é a empresa da Semar. Lá tem muita denúncia a questão de irregularidades nos contratos de trabalho. Eu digo isso porque eu já trabalhei lá e eu sei como é que funciona. A questão de horas trabalhadas, na questão de contrato, de turno. Então, assim, já foram feitas muitas denúncias. Porém, como a 55 é uma empresa de âmbito estadual, tá bom? E tem muito dinheiro, o Ministério do Trabalho acaba que tapando o sol com a peneira e fingindo que não tem nenhuma irregularidade lá, tá bom? Mas façam as denúncias, porque é a nossa obrigação, é o nosso dever, tá bom? Então, se a gente não fizer a denúncia, nunca que vai acontecer alguma coisa, certo? Inciso 3. Conhecer, em última instância, dos recursos voluntários ou de ofício das decisões proferidas pelos delegados regionais do trabalho em matéria de segurança e medicina do trabalho. Houve uma fiscalização, houve uma denúncia, tá bom? A Delegacia Regional do Trabalho, que é um órgão dentro do Ministério do Trabalho, vai fazer a denúncia, vai enviar para o juiz, vai enviar para o Ministério do Trabalho e, digamos que houve uma sentença, tá bom?
Dessa sentença houve um recurso, ou seja, a empresa perdeu e a empresa quer recorrer sobre aquela sentença. Então, ela vai recorrer, aí vai chegar até na última instância. A última instância é o Superior Regional do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho. Então, assim, temos o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, e temos o TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho. O TRT, ele é âmbito de regiões, de estados, tá bom? Em estados maiores, a gente tem mais de um TRT. Por exemplo, o TRT em São Paulo. Em São Paulo não são só um TRT, tá bom? São vários TRTs porque lá é um estado muito grande, onde tem uma demanda muito grande, tá bom? O Maranhão é o TRT 16, Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, tá bom? A segunda, a gente tem a primeira instância, que é os juízes do trabalho das cidades, das varas, das comarcas, tá bom? Houve um recurso aqui, o recurso ele vai ser encaminhado para o TRT, que é o do Estado, tá bom? Se o TRT conceder aquele recurso, finaliza o processo aqui, tá bom? Mas se o TRT não deu provimento a esse recurso, o que vai acontecer? O recurso ele pode ir para o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, que é a última instância, que é em Brasília, onde os superiores tribunais do trabalho federal são todos em Brasília. Então, assim, a última instância chega lá. Como eu falei para vocês, a gente tem o STF. Acontece que pode acontecer do TST, que é a última instância do trabalho, dar o provimento a um recurso e a empresa não ficar satisfeita. Então, ela pode recorrer ao Superior Tribunal Federal, ao STF. Não vai ser mais a questão só do trabalho, tá bom? Vai ter uma questão maior envolvida nela, porque o STF ele só julga demandas onde tem uma complicação muito grande, tá bom? Onde muitos juízes estão divergindo sobre as opiniões, certo? Aí o STF acaba aqui fazendo esse julgamento e todos os juízes vão ter que seguir aquele julgamento, tá ok? Então, a gente fica por aqui hoje, nessa aula, tá? Na próxima aula, a gente vai continuar a partir do artigo 156 até o artigo 159, 160, tá bom? Onde a gente finaliza o nosso conteúdo, certo? Hoje eu não vou passar nenhuma atividade para vocês, porque na próxima aula eu quero fazer uma atividade para vocês fazerem um resumo desse último assunto, tá bom? Então estudem esse conteúdo. Se quiserem iniciar o outro conteúdo, eu vou deixar para vocês aí no material, tá bom? Mas, de antemão, é só isso. São artigos bem tranquilos, tá bom? Mas, caso vocês tenham dúvidas, podem entrar em contato comigo, podem entrar em contato pelo WhatsApp, pelo e-mail, tá bom? Para a gente sanar as dúvidas de vocês, certo? A gente fica por aqui hoje e até a próxima aula, pessoal.